Olá, pessoal do sexto ano. Espero que estejam todos bem, se cuidando. Eu sou o professor Alexandre de Geografia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então, não sei se vocês se lembram, no nosso último encontro, a gente tratou da construção do espaço geográfico. E aí fomos falando de várias coisas, né, que compõem o espaço geográfico, até chegar numa pergunta final que eu pedi que você guardasse para esse nosso retorno, para essa continuação do nosso encontro desse mês. Então, para a gente lembrar aqui, o que foi que nós tratamos? Nós falamos sobre o espaço geográfico, né? A gente poderia falar de outros tipos de espaço, mas dentro da geografia, o espaço particular, aquele que mais interessa para os geógrafos, é o tal do espaço geográfico. Deixa eu botar aqui uma canetinha. Espaço geográfico. Que é o que, para a gente lembrar, é aquele onde o ser humano está envolvido, influenciando e sendo influenciado por ele. Então, o que a gente mais tem vivido nos últimos tempos é um retorno que a natureza tem feito para nós de tudo que nós temos feito para ela, né? Aumento da temperatura do planeta, chuvas muito fortes, locais com incêndios. Então, ao mesmo tempo em que a gente influencia a natureza, somos influenciados por ela. Então, o espaço geográfico é aquele onde tem uma relação homem-natureza. Só que para tentar entender melhor essa relação, a geografia divide o espaço geográfico em 4 categorias geográficas que a gente chama. Então, nós comentamos no nosso último encontro que o espaço geográfico, que é essa relação homem-natureza, ele é composto por paisagem, que é a aparência do espaço, pela região, que é a diferenciação que existe de um espaço para o outro, o território, que é um espaço relacionado a poder, e, por último, o lugar, que é aquele que está mais próximo de nós, porque tem uma ligação afetiva, aonde nós nos relacionamos com aquele espaço de forma afetiva. E aí nós percorremos, né? Fomos passando por cada um desses conceitos, dessas categorias. Da paisagem, como a gente já adiantou, que trata da aparência, e aí a gente falou que essa paisagem, ela pode ser natural, como essa que aparece aqui, é algo que foi feito, produzido, constituído pela própria natureza, ou uma paisagem humanizada, quando o homem altera aquela aparência natural, construindo, ou por vezes destruindo, alguma coisa, colocando o seu dedo ali, né? Marcando a sua presença, alterando aquela paisagem natural. Quando a gente tratou de território, nós falamos que está diretamente ligado à ideia de poder, de alguém que controla um determinado espaço. Esse território, né, essa relação de poder com o território, pode se dar num espaço privado, né, como no caso de uma fazenda, que é um espaço relativamente pequeno, mas que alguém é dono daquele lugar e que controla, manda naquele espaço. Podem ser as regras que se estabelecem de um estado para o outro, aonde num estado vale uma regra, no outro não. Então, o governo de um estado não tem ação sobre um outro estado, que tem um outro governante, falando isso dentro do mesmo país, que é o nosso caso aqui no Brasil. E, por fim, até o território de um país inteiro. A gente deu o exemplo do Brasil, desculpa, mas todos os países do mundo têm o seu território, têm os seus limites, aonde dentro dele quem manda é o povo daquele país. E passamos então para o tema principal para nós, perdão, antes disso, né?
falamos sobre a região, que é um espaço diferenciado. Aí demos o exemplo, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, esse mapa do estado do Rio. A gente tem a região serrana e, ao mesmo tempo, dentro do próprio estado, eu tenho a região dos lagos, que tem características completamente diferentes dentro de um mesmo estado. Cada uma região com as suas características. Então, são espaços diferenciados por características próprias. E aí, vocês vão até estudar isso melhor no ano que vem, que é a divisão regional do Brasil. Cada cor dessa aqui no mapa representa uma região diferente. Dentro de cada região, eu vou ter características próprias que são diferentes da região vizinha. Uma mais quente, outra menos quente, né? No Brasil não dá para falar muito em frio. Hábitos, paisagem, vegetação, atividade econômica, que dá uma cara para cada um desses espaços, dessas regiões. Agora sim, o nosso assunto principal e o último nas categorias, que era o lugar. Nós comentamos que o lugar é aquele espaço com o qual nos identificamos. Pode ser um espaço pequeno, como a nossa própria casa, ou pode ser um espaço da cidade e do próprio país. A gente se sentir tão pertencente àquele determinado espaço que aquele é o nosso lugar. Não necessariamente um espaço pequeno ou grande. Então, o que faz com que a gente se una, se identifique com um determinado espaço, chamando esse de lugar? Pode ser um elemento natural, algo naquela paisagem que me agrade, do clima que me agrade, e eu gosto daquele espaço. Podem ser as pessoas com quem eu convivo, as histórias que estão ligadas a esse espaço, as pessoas que vivem ali, com o qual eu também faço parte, né? A minha história se confunde com a história daquele espaço. Podem ser construções, eu me identifico pela beleza ou pelo que existe naquele lugar que é meu, do qual eu gosto de ir, que eu gosto de estar. Agora, todas essas coisas são elementos ligados a uma imagem, né? A algo físico. Mas eu tenho que construir a minha identificação, a minha ligação emocional com aquele determinado espaço. Para isso, eu preciso me reconhecer como um cidadão global, né? Onde é que eu estou? Onde é que eu me localizo para poder saber em que pedaço desse espaço enorme, que é o nosso mundo, eu estou, eu faço parte. Então, nessa imagem que a gente está vendo aí, ó, do nosso planeta, a Terra tem mais ou menos 200 países, né? Um número aproximado de 200 países. No meio desses 200 está o nosso país, o nosso Brasil. Então, a gente vai fazer agora uma pequena viagem desse referencial mais distante, que é o planeta todo, até aquele que é mais próximo de nós. Então, ó, nos localizamos aqui, dentro do Brasil, aqui o mapa do Brasil, e destacado aqui em vermelhinho, o nosso estado. Nós ficamos bem aqui, ó, nessa pontinha do Brasil, na região sudeste, aonde está o estado do Rio de Janeiro. Se a gente se aproximar um pouco mais, olhando mais de pertinho, esse é o desenho do estado do Rio, né? Que é um estado que, junto com os outros 26 pedaços, formam o território nacional. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, um desses 26 estados é o estado do Rio de Janeiro, que, por sua vez, é dividido em 92 municípios, ou 92 cidades. Entre essas 92,
olha aqui em vermelho, ó, destacado, está Silva Jardim, a nossa cidade. Silva Jardim, que está próximo de outros municípios, né? Tem lá os seus vizinhos, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Araruama, Casimiro de Abreu, Macaé. Então, esses vizinhos têm uma ligação com a nossa cidade, com o nosso município. E, por vezes, para quem está mais próximo dos limites do município de Silva Jardim com os seus vizinhos, pode ter uma ligação até mais próxima com o município vizinho do que com o seu próprio município. A pessoa se sentir mais pertencente a Rio Bonito, por exemplo, do que a Silva Jardim, ou a Casimiro do que a Silva Jardim, ou até o contrário, alguém que more em Casimiro de Abreu se identificar mais com Silva Jardim do que com o seu próprio município. Isso é uma questão de empatia, de gosto, né? De proximidade sentimental. Seguindo aqui a nossa viagem, agora a gente tem uma imagem real da região central do nosso município, aonde está a sede, né, do município, a área urbana de Silva Jardim, que é a cara, né, é a identidade da nossa cidade. Então, Silva Jardim é a nossa referência de localização, porque vivemos nela ou nascemos nela, mesmo eu que não moro na cidade, mas trabalho no município, que exerço a minha profissão em Silva Jardim, possuo uma ligação, uma identificação com esse lugar. Eu tenho uma empatia, um respeito pela localização desse município que eu escolhi para mim, para ser meu local de trabalho, onde eu fiz amigos, onde eu conheci pessoas, conheci histórias, enfim. Então, cada um de nós estabelece esse contato segundo aquilo que a gente mais gosta. Agora, não são só mapas, né, imagens que facilitam ou que nos identificam com um determinado local. Hoje em dia, principalmente, algumas pessoas vivem o drama de serem obrigadas a largar o seu local de referência, a sua cidade em busca de uma vida melhor, e muitos, atualmente, vivem a fuga dos seus países. Então, essa referência de lugar, ela pode, por uma necessidade, ser alterada. Nós estabelecemos novos vínculos, criando relações com novos lugares. Então, olha o que está escrito aqui, ó. São as referências que criamos no dia a dia que tornam um determinado espaço um lugar para cada um de nós, nos ajudando a criar memórias afetivas que nos unem a ele. Esse tem sido o drama dos refugiados. Quantas pessoas estão sendo obrigadas a deixar os seus países por vários motivos? Perseguição política, guerras, fome, e buscando abrigo, e muitas das vezes de forma clandestina, em outros lugares, em outros países, tendo que deixar para trás tudo aquilo que conheciam, que gostavam, reaprendendo a gostar de um novo lugar. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente recebeu já vários imigrantes, né, vários refugiados de outras nações. Então, foi criado um concurso de redação para crianças refugiadas que tinha esse tema principal. Lá é onde o coração está. E foi uma oportunidade para as crianças
poderem colocar para fora, na forma de texto, aquilo que elas sentiam, do lar que tiveram que deixar e do novo lar que elas estão construindo, mesmo que sendo de forma obrigatória, mas estabelecendo novos vínculos, novas relações com esses novos espaços. Então, criando uma identificação com um lar estrangeiro, reaprendendo, falando um outro idioma, uma outra cultura, mas um espaço que os recebeu, que se tornou para eles uma nova casa. Então, fica aí esse recadinho, né, para a gente pensar. Qual é o meu lugar? Quem eu sou nesse espaço onde eu vivo e qual lugar eu quero para mim no mundo? Pode ser que eu não queira viver aonde eu estou para sempre. Então, eu posso sonhar para conquistar novos espaços ou continuar no que eu estou porque eu gosto muito dele. Numa nova realidade, buscando ter uma vida sempre melhor, mas valorizando aquele espaço que eu tenho. Ok? Esse é o nosso recadinho da nossa aula de hoje. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo encontro. Tchau, tchau, galerinha.